Oi, eu sou Mau Mau. Eu sou a Aber. E eu sou a Lady. E esse é o Triângulo das Linguarudas, onde você encontra críticas positivas ou negativas a grandes obras de arte. Escuta nossas conversas engraçadas sobre as novidades da cultura pop. Eu ouço os nossos comentários e opiniões sobre notícias mais recentes da arte, da música e da literatura. Seja muito bem-vindo ao Triângulo das Linguarudas. Oi, linguarudos. Eu sou o Mau Mau. Olá a todos, eu sou a Lady e estamos aqui para comentar sobre mais um álbum, que dessa vez é da Beth Carvalho, Pé no Chão. Como surgiu essa ideia de, comentar sobre esse álbum foi porque o Maurício tinha proposto para mim escutar o Truque. Eu falei, por que a gente não faz uma troca? E acabamos aqui, né? Eu sou uma das pessoas que valoriza muito o samba. Eu não sou aquela, caraca, eu sou fã, vou na roda e tudo, não. Eu escuto, eu gosto de, entender um pouco, sobre o contexto, mas eu gosto mais dos antigos do que os novos. E a Beth Carvalho, ela é uma das mulheres que eu admiro muito. Por que eu falo que eu admiro? Porque ela é a madrinha do samba, ela era a mãe para muitos compositores novos. Porque quando ela tinha um show, ela sempre botava os cantores que estavam começando para ir no show junto com ela para começar a carreira mesmo. E ela glorificava os compositores. Ela tem um dos exemplos que eu vi uma reportagem quando ela morreu, que ela já morreu, não sei se foi antes da pandemia ou no começo da pandemia. Só sei que quando ela morreu, o samba ficou triste. O samba sentiu a perda dela. Ela morreu em 2019. E todo mundo quis falar sobre ela. Todo mundo aplaudiu ela. E foi muito triste. É como se tivesse perdido uma mãe mesmo pro samba. Esse álbum que a gente vai comentar é um álbum que foi feito quando a ditadura estava quase no seu fim. Já tinha acabado a era do chumbo, estava entrando um período de redemocratização, mas era uma redemocratização muito lenta e demorada. Então você vai ter uma concepção nesse álbum que está falando sobre aquele período. Sim, porque ao mesmo tempo que tinham tido progressos, se eu não me engano, tá? Posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, lá por 1978 já não mais existia o AI-5, ou ele já era enfraquecido se ele ainda existia. Mas ainda assim, mesmo tendo já sido suprimida um pouco essa repressão, continuava sendo uma ditadura. A redemocratização só ia vir à tona em 85, 7 anos depois. Então, demoraria um bom tempo. E o álbum, ele foi, de certa forma, sim, feito no meio da ditadura. Eu ia falar, o AI-5 terminou, foi em outubro de 1978. Ah, olha só. Aqui não vem falando qual foi o mês que o Pé no Chão lançou, mas tá falando o ano, não fala o mês. Então acho que tem muita essa referência, sabe? Eu acho que faria super sentido. É porque mesmo que o AI-5 tenha terminado depois do álbum ser lançado, o fato é que o AI-5 tava meio enfraquecido perto do fim, porque as pessoas estavam começando a reagir à opressão dos militares, e essas leis estavam começando a perder um pouco da força, principalmente depois do governo Geisel. Porque quando a gente tava escutando, sei lá, eu me lembrei muito do Chico Buarque também. Então, a primeira música, Vou Festejar, ela abre com, uma grande alegria o álbum. Vou Festejar uma clássica
Eu acho que se eu não me engano, é a música mais famosa da Beth Carvalho, porque é muito marcante, uma música que, se eu não me engano, foi usada como hino contra a ditadura militar. Então, ela é uma música, assim, histórica do samba. E ela deixa bem claro no primeiro refrão. Chora, não vou ligar, não vou ligar. Chegou a hora, vai me pagar. Pode Ah, chorar, pode chorar, pode pode chorar. chorar. Mas chora. Quer dizer, ela estava vendo assim que o pessoal ia cobrar muito, cobrar a ditadura. Por isso que ela falou, pode chorar, vocês vão ser presos. Eu acho que era essa mentalidade naquele período. Uhum, sim. E essa música, assim como você disse do Chico Buarque, essa música me lembrou muito Apesar de Você também. Porque as duas têm essa vibe de falar da ditadura, só que não de uma forma pesarosa, de uma forma triste, mas de uma forma assim feliz, sabe? Como se estivesse avistando que aquilo iria acabar, que aquilo já estava acabando e que as pessoas iriam sofrer as consequências dos atos que elas fizeram. É um karma. Tem outro refrão que ela mesmo fala. O teu castigo brigou comigo sem ter porquê. Vou festejar o teu sofrer, o teu penar. Ela deixa bem claro. Sendo que você acha que é uma assim, a música parece que é sobre uma relação que está acabando e a pessoa está celebrando. Então, dá essa impressão, mas ao mesmo tempo você lembra muito a ditadura. Uhum. Só que essa música é tão clássica que todo mundo já ouviu, todo mundo já sabe de cor. Eu lembro que minha mãe teve uns problemas assim pessoais. Ela usava essa música para assim, desabafar mesmo. Mas ela é viva por causa disso. Sim, essa música é universal, assim, muito famosa. A segunda música, que é o visual, eu senti que ela tava fazendo uma crítica forte. Sim. O pessoal fala da crítica que o álbum inteiro vai trazer e que Wolfesse já começa a falar um pouquinho dessa crítica de uma forma bem sutil, mas visual já é uma. Ela já está tela, assim, põe o pé no chão, toda referência no nome do álbum, e diz: Não, eu vou falar disso, disso e disso. Sim. E assim, ela faz uma crítica bem forte. Chega a um ponto que você fica, tá bom, Beth, calma. Ela fala muito do samba, porque naquela época a ditadura militar não era para os pobres, a ditadura militar nunca foi pensando na população brasileira, tanto que as músicas que bombavam eram sempre, às vezes, marchas militares, músicas mais para massificar a população, para alienar. Tanto é que tem aquela música dos Incríveis, que basicamente, nananana. Eu não sei se você conhece essa música que ela fala que o meu Brasil é mais contente, como se o Brasil fosse uma coisa assim maravilhosa. E é essa a intenção. E aí, as músicas das classes mais baixas, o samba, que é assim, um grande símbolo das classes mais baixas, dos periféricos, das pessoas que são marginalizadas, foi transformado e foi elitizado com a ditadura militar. E ela critica justamente isso. E assim, você falando isso, eu tava vendo a letra, né? Aí tem uma parte que ela fala assim: ai, que saudade que eu tenho das fantasias de cetim. O samba agora é luxo importado. Organdandi, alta costura com luxuosos bordados. Aí você fica, né? Meu Deus, porque eu não sei qual é a relação do cetim com o carnaval. Mas eu já tinha ouvido essa coisa de cetim
em uma outra música que é do... Eu não sei de quem é. E eu fiquei... Nossa... Quer dizer, lá nos anos 70 eles estavam transformando o carnaval numa indústria. Uma coisa turística também. Tem uma das coisas assim que até o crime organizado financiava o carnaval. Nossa. Financiava. O governo dava dinheiro, mas o crime organizado no Rio de Janeiro dava também dinheiro. Era uma forma de limpar o dinheiro. Meu Deus. E aí sim, ela falou aqui, ó. Depois que o visual virou quesito, na concepção desses sambeiros, o samba perdeu sua pujança ao curvar-se às circunstâncias impostas pelo dinheiro. Sim, uma coisa muito explícita que o que ela quer falar. E tem uma outra que eu acho que eu fiquei me lembrando muito do carnaval desse ano, que ela fala aqui no refrão. E o samba que nasceu de um menino pobre, agora se veste de nobre. No desfile principal, o mercenarismo, onde o mercenarismo impõe a sua grana. O sambista que não tem grana, que acontece com ele? Não brinca mais no carnaval. E assim, eu não sou uma pessoa que frequenta desfile, barracões, escolas de samba, mas eu venho percebendo essa mudança de como está se tornando o carnaval aqui do Rio. Eu não sei de outros lugares, mas uma coisa que me incomodou muito este ano, que as pessoas que iam para o desfile da Sapucaí, as pessoas que estavam no camarote botavam músicas eletrônicas, músicas atuais, altas, enquanto as pessoas que não pagaram camarote, elas estavam reclamando do som, que estava muito alto, que queriam prestar atenção no desfile. Então, isso tem perdido muito, sabe, a relevância do verdadeiro carnaval, de quem, assim, constrói o carnaval, mas ao mesmo tempo o samba. E aí a Beth, ela bota o dedo na ferida e fala: vocês estão vendo o que está acontecendo, como o carnaval e o samba estão se transformando. Sim. E eu queria só concluir mesmo, e como a realidade, com o verdadeiro samba, tem se modificado para agradar às elites. Não é mais aquela coisa que a gente conhece, assim, antigamente. E na terceira faixa, ela meio que dá continuidade a essa visão. A terceira faixa é o Isaura. Isaura é uma escrava muito famosa da literatura, José de Alencar, escrava Isaura, que teve até aquela novela com aquela música Yeah, 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 yeah. E parece que nessa música ela tá falando com a classe pobre, ela tá falando com as pessoas que originaram o samba e pedindo para essas pessoas para se manifestarem pelo samba. Ela tá falando diretamente com esse pessoal, com o povo. E assim, fala muito dialetos. Que eu achei muito engraçado quando ela falou assim. Deixa eu ver qual era. Todo rico quando morre foi porque Jesus levou. Todo pobre quando morre foi cachaça quem matou. Aí ela fala muito esse dialeto, mas é o dialeto do dia a dia. É um dialeto assim do povão mesmo. E eu senti muito abraçada com essa música, porque assim, eu vivo com esse pessoal, assim, mais do povão mesmo. Meus pais trabalharam no música, então eu via muitos dialetos. Eu lembro até hoje minha mãe falando que eu vou, mas vocês vão ficar aqui, quer dizer, no bar. Aí eu ficava rindo. Então eu achei maravilhosa a música. Concordo. O Isaura acho que foi uma das minhas favoritas do álbum. Eu sinto que foi mais abraçada. Eu gostei mais daquela do passarinho. Mas isso aí lá pra frente. Aham. A próxima é Marcando Bobeira. Marcando Bobeira. Assim, nós dois tivemos uma interpretação diferente. Nós dois. Realmente. Eu interpretei
que ela fala que parece que ela tá falando que tem alguém que tá mandando as pessoas não se importarem, sabe? Como se fosse meio que uma alienação, parece. Uma pessoa que não. De novo, eu tô interpretando de uma forma mais política, de que ela tá falando de alguém que quer propositalmente alienar a população, de que não se importa com o povo quer que o povo não se importe com as coisas que ela faz, entende? Aí que a pessoa faz. Essa pessoa, no caso, seria uma representação de várias coisas, do governo, da elite. Eu interpretei assim. Eu interpretei como se fosse um canto de samba, aquela música que sempre toca, mas tá lá assim, bem no cantinho. Aí eu botei aqui com a minha opinião. Parece que está procurando alguém que tem dívida ou a pessoa fala muito sem fazer. Porque ela deixa bem claro na parte bem no começo, onde está. Que há muito tempo que eu não te vejo. E eu vou no pagode e você não está. Assim não dá. Será ou será? Que você tá marcando bobeira pro povo falar. Quer dizer, ele fica falando, fica comentando algumas coisas, mas não bota em prática. E tem uma coisa que, assim, deu uma coisa na pulga atrás da minha orelha, foi quando ela falou aqui, no refrão mais embaixo. Já lhe procurei a noite inteira, já fui no salgueiro, já fui na mangueira, e ninguém lhe viu. A Candinha me disse que seu cachimbo caiu. E na hora minha cabeça deu um estalo assim, parece que tá falando do Preto Velho, que faz parte da Umbanda, né? E o Preto Velho são vistos como pessoas muito sérias. São pessoas já mais sábias. E eles precisam de um cachimbo para trazer os seus trabalhos. É quando ela fala que o seu cachimbo caiu, parece que ela tá falando: você perdeu a sua razão. Você perdeu a sua responsabilidade. Sim, muito interessante isso. Vamos para o número 5? Uhum. A número 5 é basicamente uma continuação de Vou Festejar. A única diferença é que Vou Festejar, ela tava prometendo vingança, e aqui ela tá se regenerando da dor que foi causada pra ela, sabe? Assim, agora eu tô bem, agora eu tô me recuperando, eu tô persistente, porque você deixou meu caminho. E tem uma coisa, parece que ela tá falando da lei da anistia. Paramos para analisar agora. Será? Bem possível. Que eu não sei quando estava começando a falar da lei da anistia, mas fiquei na dúvida. E eu tô no mesmo caminho, falando sobre. Parece que ela tá falando sobre o que aconteceu no festejar, depois de muito sofrimento. Ela fala assim: eu sofri, é verdade, hoje eu vivo assim, mas a felicidade não é só pra mim. Sei que vai me ouvir. Há de ver que eu plantei e que tu vai escolher e vai por mim. Eu acho interessante que muitos assim, cantores que estavam compondo música sobre o fim da ditadura falam muito essa coisa de colher o que planta, o famoso karma. Parecia que eles estavam muito assim, eles acreditavam que ia ter a justiça pelo que aconteceu. Que infelizmente até hoje não há justiça. Teve uma comissão da verdade, mas aquilo só foi pra dizer: isso aconteceu e ponto. Não vai haver nada. Eu fico feliz que trouxe luz. E ao mesmo tempo não foi uma justiça penalizada, sabe? Sim. Agora a gente faz o 6, que é Goiaba de Cascão. Goiaba de Cascão é bem interessante. No começo a Beth acabaram falando Sérgio Cabral, eu pensei que Sérgio Cabral, quem é o Sérgio Cabral? Não era estranho. Pois é.
Pensei que tava falando do filho mesmo. Pensei, ué, será que o filho era alguma coisa nessa época? Mas aí eu descobri que tem o pai Sérgio Cabral, que o Sérgio Cabral é, na verdade, o filho. Eu já sabia dele porque sempre há alguém falando sobre ele. Só que não estava lembrado no começo. Aí a gente fez aquela pesquisa, né? A gente ficou, sim. Mas ele é bem assim, não vou dizer que ele é famoso, ele é muito citado aqui no Rio de Janeiro. Eu só fui conhecer ele por causa do Sérgio Cabral sendo preso. Uhum. Pelo visto, esse Sérgio Cabral pai, ele tinha muita conexão com o samba, né? Muito. Porque ele fazia muitas coisas com samba. E, assim, essa música parece que ela tá reclamando do que o samba tá se tornando. É, que nem as outras, ela tá, assim, criticando o rumo do samba, a elitização do samba, e tudo com essa referência da fala do Sérgio Cabral, que falou do goiabá do cascão, e ele diz, hoje é um milkshake, que é uma coisa bem mais processada, industrializada. É, porque, assim, quando você me explicou a goiaba de cascão, você falou aqui pra mim. Reza a lenda que existem duas versões para a origem do nome goiaba de cascão. A primeira conta a goiaba feita pelos cozinheiros escravos para o consumo dos proprietários das fazendas que só levava a palpa da fruta e o resto, e as cascas e as sementes eram utilizadas pelos escravos que as cozinhavam juntas. E ela ainda fala aqui, na versão da música, goiaba cascão, encaixa coisa fina em sinhá, que ninguém mais acha. Ela fica repetindo essa frase. Aí eu fiquei, será que ela tá reclamando da goiaba, que agora ela é feita nas fábricas, do que não é mais feita nas mãos, braçal? Sim, ela usa essa alegoria dessa lenda que veio dos escravos. Inclusive, esse texto aí que você leu, ele não é autoral, tá? Ele é de algum site que eu me esqueci agora qual site que eu peguei. Mas, também, tô nem para as 3 pessoas que vão ouvir, ninguém vai se importar com qual é o site que eu peguei isso. Mas quando eu pesquisei e vi isso, eu achei muito interessante, porque realmente na música parece que ela tá associando a escravidão, que, querendo ou não, o samba ele veio, a origem do samba ela remete à escravidão, ela remete às senzalas. Sim, porque assim, ela fica toda hora falando que, ó, samba é partido alto, com faca no prato, batido na mão. Já não tem na praça, mas como era bom. Hoje só tem discoteca, só tem som de black. Só imitação, já não é mais caixa de goiaba de cascão. Então, assim, ela fica falando que o samba modificou muito para chegar o que a gente conhece agora. Ele não é mais, faz dizer, da era que foi criado, da era que foi, assim, vindo aqui pro Brasil, que era do escravizado, dos negros. Mudou muito. Sim, uma coisa interessante é que eu não sei se você percebeu, mas as 6 primeiras músicas foram muito de críticas. Falaram da política, falaram do samba. As últimas 6 músicas já vão dar uma mudada, porque se você for ver, quase nenhuma das últimas músicas falam sobre samba e política, são mais, sim, histórias, coisas mais alegóricas, mais musicais mesmo. E Goiabada Cascão é a última música mais crítica, assim, do álbum. E tem uma coisa que eu esqueci de falar também. Tem uma estrofe aqui que ela fala sobre o que está acontecendo com casas da vida social. A vida na casa de vila correndo tranquila, sem perturbação, já não tem na praça. Mas como era bom, hoje só tem conjugado, que é mais apertado do que barracão. Já não tem mais caixa de goiaba, é cascão. Quer dizer, ela tá falando de como as casas estão mudando também. Como agora as pessoas estão indo para lugares mais fechados, estão se afastando mais das pessoas. É maravilhoso. Sim. Não, é maravilhoso assim que a gente vai construindo várias interpretações. Quando a gente escuta pela primeira vez, a gente tá lá, sambando, dançando.
Só que quando para pra analisar o que você ouviu, você fala, caraca, nossa, eu achei que samba era só pra, assim, se divertir. Uhum. Samba é uma manifestação cultural. Você e eu e a orgia. 7. Esse aí foi quando ela começou a, não é desviar, mas mudar um pouquinho o tom do álbum. E ela começou a falar de, agora que eu já falei o que tá de errado no samba, vamos só mergulhar no samba, vamos imergir no samba. E essa música é a primeira em que ela começa só a contar histórias em forma de samba. E essa ela fala, é meio aberto o significado, tanto é que nós tivemos interpretações bem diferentes, mas a minha interpretação foi que ela tava insistindo pra um amor ficar numa roda de samba, assim, tipo assim, vem cá, meu amor, vamos ficar aqui, você, eu e a orgia, todo mundo junto, dançando e cantando. Essa foi a minha interpretação. A minha foi um triângulo amoroso entre Beth, samba e o parceiro. Ela dá-nos entender que o samba dá problema pro parceiro. Parece que o parceiro não quer que ela fique lá. E tem algumas, assim, versos que ela deixa bem claro esses problemas, né? Acredito nos versos, só por isso te peço mais compreensão. Me conheceste no samba, no meio de gente bamba, pandeiro na mão. Quando estou vadiando, neguinho reclama sua companhia. Você e eu a orgia. Quer dizer, ela se declara pro samba, mas ao mesmo tempo o parceiro não quer que ela fique naquele lugar, não quer que ela fique no lugar que ela ama. Quando eu falo que ela faz uma declaração, porque ela chega numa outra só. Se eu morrer na orgia, tá certo, neguinho, que eu vou lá pro céu. Vou orgiar lá em cima com Silas, com Ciro Monteiro, com Zinco e Noel. Quero morrer nos seus braços, porque você é minha estrela da guia, você e eu orgia. Então eu vejo muito que o parceiro se sente incomodado por ela ser uma sambista de coração e ele não tá gostando. Sim. Número 8, Lenço. Em Lenço ela já se afasta totalmente dele, né? Segundo sua interpretação, de que ele tá com problemas com ela por causa do amor dela pelo samba. Agora ela larga ele totalmente de mão e vai viver feliz sozinha, né? Dá muito essa ideia. No meu caso, eu não sei se eu falo o que eu escrevi aqui, mas parece que ele traiu ela. Você não teve essa impressão, não? E ela vai terminar com ele. Eu tive um pouco a impressão, sim, talvez, de traição. Porque tem uma parte que ela fala assim: seguirei a ordem do meu coração, não me fale de amor, nem tampouco me peça perdão. Eu não vejo honestidade em seu semblante. Falsidade, isto sim, eu vi bastante. Eu falo o que eu escrevi aqui, Mamal? Pode falar. Eu falei aqui, número 8. Tapão na cara do filho da puta que traiu. Porque tem uma versão que ela fala assim: pega este lenço pra enxugar teu pranto. Já enxuguei o meu, o nosso amor morreu. Quer dizer, se vira, você me perdeu. Deu muito essa ideia de deixar aí, né? Uma coisa de vai longe de mim que eu vou continuar no meu caminho. No próximo ela começa a ficar meio poética. As músicas começam a ser todas meio poéticas, meio enigmáticas, assim, uma vibe mais, assim, Clarice Lispector. E tanto é que eu não entendi nem a 9, nem a 10, nem a 11. Assim, a número 9, que é o passarinho, eu senti que era uma liberdade, falando sobre liberdade da mulher, das mulheres. Que ela fala assim: quero viver como um passarinho, cantar, voar sem direção. Quando eu quiser construir meu ninho, hei de encontrar um coração. Quer dizer, ela tá falando de ela viver livremente, dela ter a própria liberdade e ela, assim, não se preocupar. Assim, o passarinho tem várias versões de vida, né? Tem quando ele nasce, quando ele aprende a voar. E ela tá meio que falando ela como se ela fosse um passarinho, que ela quer voar, ela quer conhecer outros lugares, mas quando ela for construir um ninho, quer dizer, uma família, ela quer encontrar uma pessoa que ela realmente ame. E essa foi a minha interpretação. Aí chega uma parte assim que
eu entendi muito que ela falava sobre a sua própria liberdade, que ela fala, eu não quero prisão para o meu coração, eu não quero. Será bem triste o meu fim se eu não conseguir ter minha vida assim. Quer dizer, ela não quer se prender a uma pessoa que não deixa viver como ela realmente quer. E assim, depois veio várias outras coisas na minha cabeça, falando sobre como uma mulher é muito assim, obrigada a ter relacionamento, a casar, a ter filhos. E naquela época, nos anos 70, 80, mais ainda. Hoje, graças a Deus, eu sinto essa pressão de ter família, de você casar, menor. Porque hoje em dia eu sinto mais os pais falando, não, primeiro estude, tenha sua carreira. E eu acho que ela fala muito sobre isso, sobre ela ser, assim, livre. Já no número 10, Linda Borboleta, você falou que não entendeu. Linda Borboleta, entendi menos ainda. Eu não tinha entendido, mas eu tô sentindo que era um poeta. Um poeta, quando a gente tá, assim, aprendendo sobre esse mundo, assim, escrever poesia, poema, chega um ponto que a gente quer esconder as coisas. Então, ela é como se tivesse duas mulheres na vida de um poeta. A borboleta parecia que era alguém que incomodava o poeta, e a Rosa era a musa inspiradora dele, que eu acho que pode ter sido uma namorada ou a esposa. Então eu fiquei muito assim, tentando compreender o que era realmente essas duas coisas. Sim, pareceu um tributo, assim, uma coisa mais amorosa, mais respeitosa, um louvor. É que eu peguei mais essa interpretação porque eu não compreendi a letra. A letra, ela é um pouco assim, parece que tá escondendo alguma coisa, parece que quer falar sobre isso, mas tá escondendo o que realmente é a letra. Uhum. A número 11 é qual mesmo? É a do Cartola. Sejam bem-vindos, se eu não me engano. Essa aí é bem mais triste. Acho que é a música mais triste do álbum. É um lamento, assim. Parece que tá deprimido. Eu não sei, pra mim ficou uma coisa muito mais triste, mais pesarosa. Eu senti como se estivesse falando da chegada da primavera. Porque ele fala assim, o vento de quando em quando, um sussurro sereno, obriga toda a floresta a nos fazer aceno. Um festival de alegria que me põe a imaginar, não sei se devemos ir ou chorar. Mas a parte assim que me fez pensar que era primavera, deita lá lateralmente as flores deitam um aroma sorrindo. Eu ouço a natureza, que sejam bem-vindos. Quando você fala dessa parte assim, triste, é como se estivesse se despedindo de alguém para receber algo maior. Sim, teve essa impressão também. Não, agora que eu tirei essa conclusão, bateu a minha... Sabe aquela coisa de você parar um pouquinho e analisar? Uhum. Explodiu. Acendeu a lâmpada em cima da cabeça. E depois, a última música, eu achei também, a última música foi uma das melhores do álbum. Agonizo, mas não morre. Porque parece que foi uma continuação da música do Cartola, que fala assim, tá muito ruim tudo. E aí ela fala, eu achei muito boa essa Agoniza, mas não morre, porque ela é uma conclusão. Ela fala tanto das músicas de amor, que foi a 6 e a 7, ela fala das... foi a 7 e a 8, Você e a Orgia e a Lenço. Ela também fala das músicas mais poéticas, que foi a Linda, a Borboleta e o Passarinho. E ela também resgata tudo que foi dito nas primeiras músicas, visual, Goiabada Cascão, que ela fala do samba também, da origem do samba. Parece que tudo que ela cantou até agora, ela empurrou pra essa música, e essa música foi uma conclusão, assim, pro álbum. Uma conclusão perfeita. E assim, a número 12 me deixou muito feliz, porque eu escrevi que a música ao tributo ao samba. Quer dizer, ela tá louvando o samba.
nessa música, sem tirar raízes dele, que é negra. Ela tá dando pro samba o que o samba é. E ela fala aqui numa estrofe: samba negro forte destemido, foi duramente perseguido na esquina, no botequim e no terreiro. Isso, assim, é a coisa mais forte desta música. E tem uma parte, assim, no final da música que ela fala: mudaram toda a sua estrutura, impuseram outra cultura e você nem percebeu. Que ela tá deixando bem claro, o samba mudou muito. E nós que escutamos, vivenciamos, amamos o samba, nem percebemos, porque estamos dançando e curtindo. Caraca, essa última nos faz uma grande reflexão. Mas ela é perfeita para concluir o álbum. Ela é uma conclusão, uma síntese. Eu só posso, assim, sei lá, me deixou sem ar agora. Só de pensar nessa conclusão de álbum. Quem vai, assim, dar o resumo do álbum todo? Falar suas opiniões concretas do álbum todo? Então, pode falar. Não, eu. Ah, tá. Eu posso falar que, assim, esse álbum foi, pra mim, uma coisa muito interessante, porque normalmente os álbuns, eles falam de um assunto em específico. Eles são um tópico e todas as músicas giram ao redor daquele tópico ou contam uma história de um tópico. Só que esse álbum parece que são 3 histórias diferentes dentro do mesmo álbum. E de alguma forma elas estão muito conectadas, porque nas primeiras 6 músicas ela fala de samba, ela fala de política, ela fala das origens da música popular brasileira, do que faz o povo ter tanta representatividade na cultura. E aí, na música Você e a Orgia no Lenço, na 7ª e 8ª música, ela muda o foco e fala sobre amor. É meio que uma mini história de amor dentro do álbum, de uma relação já desgastada que acaba em pizza. E aí, nas outras, a 9, a 10 e a 11, que é a Passarinho, a Linda Borboleta e o Sejam Bem-vindos, já muda também o foco e vira uma coisa poética. É uma coisa... Essas 3 músicas eu não consegui interpretar justamente por elas serem muito poéticas. Uma coisa assim... parece que o Carlos Drummond lá foi e escreveu. E aí, na última, ela junta todas as 3 coisas que ela falou no álbum inteiro e põe numa música só. Então eu achei maravilhoso esse álbum. Adorei como ele consegue falar de 3 coisas ao mesmo tempo e não fica estranho, fica legal. Eu tenho que concordar contigo. Agora é minha vez. Eu já tinha ouvido um álbum de samba que era do Jorge Aragão. O Jorge Aragão é outro sambista conhecido, que ele traz um pouquinho das raízes. Eu espero que futuramente eu possa trazer uma análise junto com o Maurício ou sozinho, tanto faz. Já da Beth Carvalho, é a primeira vez que eu ouço o álbum dela. Eu sempre ouvi músicas dela separado, como por exemplo aquele do Camarão, que eu esqueci o nome agora. E esse álbum me surpreendeu. Eu botei expectativas nesse álbum e no fim eu saí surpreendida. Como eu sou uma pessoa que ama samba antigo, samba, assim, ele foi lindo de se ouvir. Por isso que a Beth até hoje ela é reverenciada, ela é aplaudida. E eu, no começo do álbum, eu fiquei feliz porque começou com aquela "vou festejar". Aí depois entrou crítica da sociedade, assim, da sociedade não, crítica social, mas sem tirar o foco que é realmente o samba. Entrou outras questões na minha cabeça, que abriu assim meus olhos. Quando eu tava já no meio do álbum, eu já tava toda feliz, porque eu estava curtindo, eu estava rindo com o álbum, eu estava feliz com o álbum. Aí ela entra com uma coisa mais assim lírica contando uma historinha de amor pra gente.
sem sair do que realmente o álbum é. Que é uma crítica social, o amor ao samba, mas ela também fala de si mesma. Então, assim, do passarinho ele me marcou muito. E eu senti muito abraçada por esse álbum, no sentido, assim, de infância, porque quando eu era criança eu ficava até madrugada assistindo desfile de carnaval, eu ouvia Zeca Pagodinho, com meus pais botando o CD dele. Então, isso aqui pra mim foi uma experiência linda de se ouvir. Eu pretendo ouvir mais álbum dela para conhecer mais a carreira. E o final ela fecha com... Não vou falar com chave de ouro. Ela me deixa sem ar. E ela merece muito reconhecimento. Ela merece um museu para ela. Porque nesse museu não falaria só sobre ela, falaria de muitos outros sambistas que ela glorificou, que ela falou nas músicas. A gente merece, ela merece isso. É isso. É muito interessante. Então, acho que foi isso, linguarudos. Acho que a gente vai deixar vocês por aqui. Esse mês de outubro, como vocês estão vendo, tá bem movimentado em questão de episódios. E a gente ainda vai falar de outros álbuns, né? Com o passar do tempo. Isso foi uma experiência muito interessante. Acho que a gente tem mais outros 3 álbuns pra falar esse ano, né? Esse mês. Eu tô com vontade de ouvir de novo a música da Isa pra trazer pra vocês o álbum. Que eu achei uma sacanagem, ninguém tá falando disso. Tá falando da Luísa Sonza, mas não tá falando da Isa. O álbum merece, assim, que todo mundo ouça e aplauda. Eu espero participar de mais, assim, opiniões sobre álbum, se o mamão me chamar, mas sempre aquele acordo em troca. Já vamos terminar. Mais alguma consideração, Maurício? Não, acho que não. Até mais, linguarudos. Até mais, beijos. E não esqueçam de ouvir esse álbum. Escutem esse álbum. Beijos.